Estou de volta. Então, galera, foi mal, tive que ficar um tempo afastado, que eu me machuquei, tive que operei a mão, tomei ponto, tive que tomar ponto na boca, tive que ficar sem falar um tempo, sem usar a mão direito. Então eu fui obrigado a colocar as construções de lado o tempo. E eu ainda não posso voltar a construir, porque essa minha mão ainda está meio Teleton. Mas eu tinha construído já essa massa, só faltava editar o vídeo quando eu me machuquei. Só que eu estava sem poder falar. E eu sei que nos vídeos de próprio vocês preferem quando eu falo por cima, não gostam quando eu só coloco uma musiquinha genérica. Então, perdi todo o hype da série do Senhor dos Anéis, me fudi, esse vídeo vai ter 3 views, mas eu vou lançar de qualquer jeito porque já estava pronta, e depois quando eu tiver melhor e eu tiver conseguido construir direito, aí eu volto a fazer as props, mas por enquanto eu vou terminar esse vídeo aqui. E eu estava assistindo aquela série do Senhor dos Anéis da Amazon, e eu ia fazer aquela espada quebrada, que por sinal nem é uma porra de uma espada, e graças a Deus que o meu instinto falou, não, André, tá com uma cara que você vai se decepcionar se você construir isso aí? Faz um negócio do Sauron de 20 anos atrás. Tudo bem que não vai ter view, que ninguém quer ver coisa de 20 anos atrás, mas não faz coisa dessa série não, faz o negócio do Sauron. Aí fiz o negócio do Sauron e eu não me arrependo, porque que decepção, aquilo acabou nem sendo uma espada, então eu vou ensinar vocês como fazer a massa do Sauron. Esse é o design do filme, as capas dos livros e tal, tem vários outros designs, então eu segui o do filme, que é o que eu conheci primeiro e tal. E tudo de VA, cano, não tem segredo, eu vou ensinar vocês a fazer isso aqui. Tá na proporção como se eu fosse o Sauron, porque se fosse na proporção do Sauron, essa massa ia ser do meu tamanho, porque ele tem uns 3 metros de altura. Mas é isso aí. Eu peço, por favor, que vocês me ajudem, comentem, interagem no vídeo, porque como eu fiquei um mês sem postar que eu tava machucado, o YouTube me penalizou violentamente, ele não tá nem aí que eu me machuquei, e os meus vídeos caíram para 1/3, alguns até 1/4 das views, só porque eu fiquei um mês sem postar. Então, por favor, me ajuda a reconquistar um pouco de views, interage aí, se você puder, compartilha. E é nóis, vamos fazer um pouco de prop de 20 anos atrás, ao invés de fazer o que tá na moda. Então, galera, vamos lá. Tô meio enferrujado, mas vamos ver se eu consigo voltar a fazer isso aqui. O primeiro passo, como sempre, é pegar as referências, né? Eu tô pegando bastante referência de estátuas, da Weta Studios, de artbook. Eu tenho muita sorte que tudo que é de Senhor dos Anéis, eles registraram muito bem toda a parte de concept art e tal, porque o Peter Jackson colocou muita ênfase na parte de concept art e arte com ilustração manual e tal, até porque a produção dos filmes foi no final dos anos 90, né, então não era tudo digital e tal. Então tinha bastante coisa, bastante ilustração e concept art para seguir. Mas o engraçado é que não tem um molde certo na proporção correta na internet inteira que você ache. O máximo que você acha são réplicas que vendem da United Cutlery, que eles usaram os moldes do filme da Weta Studios, porém na escala de humanos, então eles deram uma mexida também. Então, resumindo, não existe para você comprar uma réplica perfeita nem do molde, nem da massa do Sauron. Você tem que fazer uma realmente. E os moldes que tem, tipo esse que eu tentei usar de base aí, você vai ver que eu tive que acabar refazendo quase tudo. Por exemplo, essa parte aí que eu fiz, o cara tinha feito dividido em 4 faces. E aí quando eu fui tentar encaixar no cano, tá completamente errado isso, porque são 8 faces que a massa tem. Então eu tive que refazer com faces menores para ficar mais afiado. Eu aumentei mais o ângulo do corte para criar vincos mais fortes. E aí eu criei 8 faces para conseguir colar uma lâmina em cada um. E o cara que vende esse molde aí, por sinal vende o molde, ele fez tudo errado, sabe? Ninguém liga para os detalhes direito, isso me incomoda tanto. Como que o cara constrói algo e não presta atenção nos detalhes, sabe? Sei lá, me dá tanto toque isso. E aí eu acabei tendo que meio que refazer tudo do zero e joguei os moldes fora e acabei desenhando tudo na mão mesmo. Então, esse não vai ter como eu vender para vocês, porque eu acabei tendo que jogar tudo que tinha de molde fora e tendo que fazer tudo que meio na mão, assim. E aí eu acabei trocando o cano de PVC por um cabo de vassoura,
porque eu não queria que ficasse algo grosseiro, muito gordo de segurar. Porque a grossura do cabo de PVC é meio que a grossura total que a massa deveria ter no final. E como eu estou tendo que fazer várias camadas de EVA para criar todas essas 8 faces, né? Ele acaba dando uma engordada e fica muito maior. Então eu estou tendo que usar uma base mais fina para ele continuar fininho. E porque, querendo ou não, isso é uma. O Sauron ele tem esse negócio dos ferreiros élficos e tal, né? Então as armas elas têm um ar elegante, né? As armas do Senhor dos Anéis, especialmente as dos elfos, eles têm essa pegada mais elegante, mais fina, mais slim fit, né? Elas não são grosseiras. Então a massa do Sauron, mesmo sendo algo extremamente indestrutível e gigante, ela é fininha e delicada, né? Porque os elfos têm essa tecnologia aí de que os caras são ferreiros há 5.000 anos, então eles aprenderam a fazer algo fininho e resistente e bem feito, né? Então agora eu tô só, depois que eu consegui criar esses 8 vincos, eu tô criando esses detalhes em camadas em cima da massa, né? E esse cabo aí, você vai ver que depois eu tive que refazer tudo isso, porque eu senti que ele estava muito fino comparado com o resto. E aí quando eu segurava, dava a sensação que mesmo ele não ia quebrar a prop em si, mas ia quebrar a ilusão de que eu queria que isso parecesse metal ou uma coisa velha, pesada pra caramba. Porque às vezes a prop ela não tem um problema de estrutura literalmente, como por exemplo essa não tinha. Mas num nível de manter a ilusão, eu tenho que fazer parecer que aquele material funcionaria naquela estrutura. Então eu não posso colocar um cabinho fininho daquele e querer que a pessoa acredite que está segurando 20 quilos de aço. Porque ela ia pensar, se esse cabinho está segurando tudo aquilo, então isso não é de metal. E aí quebra a ilusão, entendeu? Então eu tive que depois engrossar o cabo. Aqui as 8 lâminas também, o molde que tinha na internet completamente errado. Era todo quadrado, outro era todo redondinho. Eu tô tendo que fazer tudo do zero. E esses vincos que ele tem também, eu tô tendo que cortar um por um. E aí depois eu vou lixar para eles ficarem com essa cara de metal batido, de mistura de tecnologia de orc com élfica. E depois disso vem a parte mais chata que deu mais trabalho, que é colocar a textura das armas, porque ela tá lisinho e ela precisa ficar toda batida, assim, com essa textura de metal de orc feito em Mordor. E para fazer isso tem que fazer tudo à mão, lixando com a ponta de pedrinha e de lixa. E tem lugar certo para ter, porque as próprias elas têm todas um lugar certo, tem lugares em que são lisinhas e tem lugares em que elas têm a texturinha. E eu já aproveitei para colocar uns danos de batalha, umas batidas, uns amassadinhos. E aí que eu estou marcando a altura de onde eu vou prender todas elas. É importante marcar para não ficar torto, uma mais para cima, outra mais para baixo. E aí eu vou só colar com adesivo de contato. Geralmente, quando eu vou colar uma cabeça de machado ou lâmina assim na estrutura principal, eu coloco alguma coisa atravessando. Tipo um pedacinho de ferro ou uma madeira. Nesse caso, eu só tô colando as lâminas na cabeça. Aqui o que eu falei, que eu tive que engordar o cabo depois para ficar mais realista. Porque como isso é uma massa em que eu sei que ela vai ficar caindo no chão e ela vai ficar sendo apoiada nessas lâminas e tal, eu não queria que ela ficasse dobrando ou que ela machucasse as pessoas. Então, de propósito, eu só colei porque eu queria que se batesse em alguma coisa, ela dobrasse e tivesse um pouco de flexibilidade, ao invés de ser mais rígida e quebrar e descolar ou então machucar as pessoas. E aí é que eu dei uma base de preto brilhante, e aí eu vou só passar um dry brush de prata para realçar toda a texturinha. Porque essa massa do Sauron, ela tem essa textura totalmente de metal velho batido, assim, né? Ela não é nem prata nem preta. Ela é tipo algo que deve ter sido prata 1 milhão de anos atrás e acabou virando um prata hiper envelhecido, assim, que nem toda a armadura dele. Então você vê que eu dei um dry brushzinho só para realçar as texturas. E aí eu vou depois passar um dry brush bem mais forte e firme só na parte das laminazinhas.
que eu quero que só a parte afiada das lâminas fique mais prata. E aí vai parecer que é o lugar onde, pelo menos é o lugar onde ele mantém afiado, e é o único lugar onde ele mantém, em que tipo ele passa uma pedra lá para manter afiado entre as batalhas e tal, então é o lugar onde não junta tanta ferrugem e sujeira, mas o resto, os lugares onde tem sangue seco, onde tem ferrugem e tudo mais, aí eu envelheci muito. E aí o resultado foi esse, ficou algo que ele tá hiper texturizado. Eu tentei manter uma proporção assim de tipo como seria se eu fosse o Sauron, porque o Sauron tem tipo 3,20 m de altura, então essa massa teria tipo uns 2 metros de altura proporcionalmente se fosse a dele, né? Então seria maior que eu. Então eu fiz proporcionalmente se eu fosse o Sauron o tamanho que ela teria pra mim. E você vê que ela continua algo exagerado, mas ela tem uma certa elegância ainda, de tipo algo élfico corrompido. Ela é fina, elegante, detalhada e bem texturizada, assim. E eu achei que ficou bem legal o resultado final. Eu demorei pra editar o vídeo porque eu tava machucado e tal, mas eu devo ter perdido o hype da série, então por favor, comenta aí, interage, me ajuda a desflopar o meu canal e é nóis, valeu.